sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, ó meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as ondas caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar estes céus rompendo, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre as ondas hei de triunfar. Quando voltar estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, que está aqui no livro de Salmos, Salmos número 25. Salmo número 25, a partir do verso 3, que nos diz assim: os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. O verso 4. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu conheça e com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor. Queridos, vocês sabem que eu sempre gosto de meditar num versículo da Bíblia aqui, da palavra de Deus, e ver o que o Senhor tem para nós. A maior profecia que a gente pode confiar, com certeza, é a palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas procuram profecias, procuram profetas. Eu não procuro profeta, eu não busco por profeta, mas eu acredito que Deus usa e continua usando pessoas com uma palavra vinda dele, que são os seus profetas, os seus filhos, as suas filhas. Eu acredito nisso, mas a gente tem que tomar o cuidado para não ser enganado. Qual que é o primeiro sinal que a profecia vem de Deus? Primeiro, ela tem que estar de acordo, não pode contrariar a palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com a palavra, não pode ter nada que contrarie a palavra. E segundo, um dos grandes sinais que eu observo também é quando a pessoa fala coisas na profecia, quando ela está entregando um recado de Deus, uma revelação, uma profecia, e ela fala coisas que só a gente e Deus sabia, ninguém mais sabia disso. Então é um sinal que é Deus que está falando ali através da boca daquela pessoa. Por quê? Porque o inimigo não conhece o nosso pensamento, o único que conhece o nosso pensamento é Deus. Então para mim esse é um segundo sinal que a profecia vem de Deus. Então o primeiro, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não contraria a sua palavra, tá? Terceiro,
quando a pessoa fala coisas, às vezes uma pessoa que não conhece a vida da gente, uma pessoa que nunca conversou com a gente e fala coisas que só a gente e Deus sabia. Então, para mim, isso é um dos sinais. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma experiência essa semana que foi assim. Eu tava pedindo ao Senhor que falasse comigo, que o Senhor. E pedi ao Senhor algumas coisas na minha mente, somente na minha mente, assim, e somente em pensamento, e pedindo ao Senhor que falasse comigo, como ele achasse melhor, da forma como ele achasse mais certo. E aí eu fui num culto de oração e ali Deus levantou uma irmã, né? Uma mulher de Deus, uma serva de Deus, e ali ela me entregou a profecia. E ela falou assim para mim, olha, Deus falou na boca dela, não para, eu te chamei, eu te escolhi. E às vezes tu pensas em parar, e às vezes tu pensa que não sou eu que estou falando contigo, que eu não estou te vendo, mas eu é que tenho te colocado as mensagens. E ali o Senhor começou a falar comigo ali, sabe, aquelas mensagens de incentivo, aquelas mensagens que anima a gente, que, que levanta a gente. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece, né? Da mesma forma como Deus, ele falava com estes homens aqui, que estes homens escreveram a mensagem da Bíblia, da mesma forma como ele falava com eles, ele fala com a gente hoje também. Para quê? Para que a gente continue a obra de Deus, para que a gente continue a anunciar a sua palavra, para que a gente não desanime diante das dificuldades, diante dos problemas que vêm, que se levantam. Então, às vezes, nós somos humanos, queridos. Como humanos, a gente é frágil, a gente precisa de ouvir a voz de Deus, a gente precisa de sentir a sua presença, de saber que Deus está nos aprovando, que Deus está com a gente, né? Então, por horas é necessário, se faz necessário, e Deus conhece o nosso coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu recebi de Deus ali aquela palavra de incentivo para mim, né? Deus é o nosso maior incentivador, é aquele que está sempre com a gente, que conhece o nosso coração, a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa dor, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa ansiedade, a nossa angústia, tudo Deus conhece. E aqui o desejo do coração do salmista, ele dizia, ó Senhor, no versículo 4, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faze que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus e o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. Então aqui, queridos irmãos, o salmista dizendo, declarando ao Senhor, eu sempre confio em ti. E Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe aquele que realmente confia nele, né? Aí no 7 ele diz, esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Então, como que Deus mostra o caminho, queridos irmãos, aos pecadores? Através da sua palavra, dos ensinamentos da sua palavra. Por isso, nós precisamos meditar na sua palavra a cada dia, buscar a palavra de Deus a cada dia, deixar um pouco os entretenimentos, deixar um pouco as programações da TV, da internet, da Netflix, e meditar na palavra de Deus, queridos irmãos, que ela é que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E depois aqui no 9 diz, Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Coisa boa, meus queridos irmãos, é ser guiado por Deus, é ser ensinado por Deus, é caminhar na vontade de Deus, na direção de Deus, porque aí a gente não vai errar, meus amados irmãos. A gente não vai errar e não vai sofrer as consequências do nosso erro quando nós caminhamos na vontade de Deus. Então, queridos irmãos, voltando aqui à continuação do assunto. Deus fala com a gente e Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre as suas promessas. Às vezes a gente pode não entender muito bem os caminhos de Deus, a forma como Deus vai usar para cumprir as suas promessas na vida daqueles, dos seus escolhidos. Às vezes a pessoa não entende, mas olha, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo para agradar a Deus, por que eu vim parar? Por que está acontecendo isso comigo, né? Às vezes é próprio Deus que está trabalhando
para que se cumpra a promessa dele na vida da pessoa, né? Nós vemos um exemplo disso na vida de José. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem a história de José. José foi escolhido por Deus. Os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito e ali ele foi parar na cadeia, né? E a Bíblia nos conta que certa vez, quando ele estava lá na cadeia, foram também para a cadeia 2 dos servos do rei, que era o copeiro e o padeiro do rei, foram também ofenderam o rei e foram parar lá na cadeia também. E a Bíblia nos conta que quando eles estavam lá na cadeia, o José já era ali o chefe da cadeia ali, José já era o chefe ali. E ali diz que eles tiveram, aqueles 2 homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos, cada um teve um sonho, né, referente ao que ia acontecer na sua vida. E a Bíblia nos conta que o José interpretou o sonho deles e saiu exatamente como ele tinha interpretado, como ele tinha falado, como ele tinha dado a interpretação, aconteceu exatamente o copeiro sobreviveu e voltou às suas funções, e o padeiro foi morto. E ali a Bíblia nos conta que quando José pediu para o copeiro, que era o que ia sobreviver, olha, tu fala do rei sobre mim, pede a ele para que me tire daqui, ó. Porque olha o que ele diz aqui no versículo 15, José: a verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Então aqui, ele se sentia ali, ele não entendia, o José não entendia por que estava acontecendo aquilo com ele. Mas tudo era um propósito de Deus. E a Bíblia nos fala que quando ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele, falasse com ele ao rei, a Bíblia diz que ele não falou, ele não se lembrou de José. Nós vamos ver lá no final, porém o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. Ou seja, era plano de Deus que ele continuasse ali naquela situação. Então, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Que às vezes a situação é desconfortante, às vezes a situação é desagradável, às vezes não entendemos, mas Deus está trabalhando, Deus está vendo, Deus está observando, Deus está preparando, né? E sabe, Deus estava ali trabalhando na vida de José, amadurecendo ele, para que ele fosse preparado para o que Deus tinha, para o projeto que Deus tinha na vida dele. Então, o que a gente aprende na Bíblia Sagrada com estes homens de Deus? Que Deus, ele prepara, Deus trabalha, Deus amadurece, Deus não envia ninguém antes do tempo, né? Quando é de Deus, quando realmente é de Deus, as pessoas são preparadas por Deus. Deus vai trabalhando, Deus vai provando a fé, Deus vai testando a fidelidade, enfim. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. E ali ele trabalhou na vida do seu servo José, para que ele então fosse preparado para o serviço que Deus tinha na vida dele. Mas o que nós vemos aqui? Falando de profecia. A profecia, ela nunca vai contrariar a palavra de Deus, a promessa de Deus, a vontade de Deus. Quando a profecia é de Deus. Se a profecia não é de Deus, aí sim, ela pode contrariar a palavra de Deus, ela pode contrariar a vontade de Deus, ela pode ser uma profecia somente para massagear o ego das pessoas, né? Às vezes tem aquelas profecias que vêm assim só para fazer a pessoa se sentir assim, o máximo, né? E o máximo, ninguém é o máximo é Jesus, o máximo é Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Que Deus fala com a gente, Deus gosta de falar com a gente, mas nós temos que ter cuidado com as profecias. Cuidado, nem todas as profecias são de Deus, Mas, se ela não contraria a palavra, e se a pessoa fala coisas que só nós e Deus sabia, provavelmente é de Deus. E Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Ele cumpre aquilo que ele promete na nossa vida, Quando eu fico analisando a minha vida e fico olhando as profecias que eu recebi, todas que foram de Deus se cumpriram. E as que não foram de Deus não se cumpriram. Recebi muita profetada na minha vida.
muita profecia que não era de Deus. Falaram em nome de Deus para mim, mas não era de Deus, então não se cumpriu. Mas tudo que foi Deus que falou se cumpriu, porque Deus é fiel e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, meus amados irmãos, a mensagem é: não desanima, não desiste. Deixa Deus te usar, mas tenha cuidado, porque Deus prepara. Aqueles que Ele quer usar, Deus prepara. Amém? Deus prepara, Deus confirma. Deus fala com a gente e confirma. E a gente sente o agir dele na nossa vida. A gente sente o cuidado dele, a proteção, a presença, a confirmação. A gente sente. Quando é de Deus, a gente sente. Amém, meus amados irmãos? Então, que Deus te abençoe, que Deus te use, que você se permita ser um instrumento para a glória de Deus, separado para Deus, consagrado para Deus, para que Deus possa te usar para anunciar a sua palavra, ganhar almas, edificar vidas e sempre cuidando da nossa própria alma. Nós devemos sempre lembrar da nossa própria alma, porque a Bíblia também diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a nossa alma, nós temos que cuidar dela, para que a gente não venha ganhar outras pessoas. E como que isso acontece, queridos irmãos? Quando a gente não vive aquilo que prega, quando a gente não observa aquilo que a gente prega. Então nós temos que viver aquilo que a gente prega. Amém, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe e beijo no coração.